Mas vamos lá, eu queria dar as boas-vindas a você, João Cordeiro, Penélope, que vamos bater esse papo Eu que aqui sobre agradeço. accountability. E quero contar para todo mundo como é que eu conheci o João Cordeiro, porque tem muito a ver com o papo de hoje de accountability. O João vai lembrar, mas ele não vai lembrar dos detalhes. Então, antes do João se apresentar, eu quero contar como é que eu conheci o João, e o João vai contar para nós um pouquinho da história dele, do background dele. A gente, há uns tempos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, começou a trabalhar com um curso de comunicação efetiva, a gente desenvolveu um curso, e a Penélope falou, a gente tem que trazer o tema de accountability de alguma maneira para isso, vamos trazer o tema de accountability. E aí a gente foi pesquisar, fui fuçar na internet, e eu achei um vídeo fantástico sobre accountability do João Cordeiro, uma entrevista que você deu para o Adalberto Piotto. Não sei se vai lembrar dessa entrevista, João. É um vídeo Lembro. de minutos. E assisti, reassisti, mostrei para os meus filhos, mostrei lá em casa, a Penélope assistiu, usávamos esse vídeo várias vezes nos treinamentos, estava no YouTube. E um dia eu estou no aeroporto de Congonhas, estou voltando para Curitiba de um treinamento, e a hora que eu estou sentado ali, eu acho que era o portão 4, me lembro, eu olhei. Um cara bem apessoado, muito bem vestido, comendo uma banana. Eu falei, pô, eu conheço esse cara, quem que é? Mas participou de algum curso? Quando eu fui ver, era o João Cordeiro. Eu estava almoçando. Estava almoçando, 6 da tarde, né, João? Exatamente. Isso. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça é, meu Deus do céu, eu usando o vídeo de accountability dele sem ter pedido a autorização para ele, eu já infringi na regra básica de accountability, deixa eu falar com ele e pedir desculpas. E aí, eu pensei que você pedisse uma mordida da banana, era só esse. E aí o João falou, Eduardo, o vídeo está na internet, que bom, fique à vontade, use e abuse desse conceito, eu sou entusiasta do accountability. Então, João, seja muito bem-vindo, conta um pouquinho para nós aí o teu background, antes de a gente entrar nas perguntas para você. Bom, obrigado, Eduardo, pelo convite, obrigado, Penélope, e obrigado vocês por estarem participando. Eu vou contar para vocês a minha percepção sobre esse conceito. Não sou o dono da verdade, o fato de eu ter escrito os 2 livros sobre o tema não quer dizer que eu sei mais que vocês, quer dizer apenas que eu estou há mais tempo olhando esse assunto. Mas esse é um conceito universal, e às vezes eu encontro pessoas que nunca estudaram o assunto, mas têm uma definição muito clara sobre o pensar e agir como o dono. Então, a primeira coisa que eu gosto de contar é que eu encontrei esse conteúdo aqui no Brasil. Não foi nos cursos que eu fiz fora. Eu cheguei a fazer 41 cursos no exterior, mas lá eu também encontrei. Mas aonde tocou meu coração, para valer, foi uma ida a uma escola de periferia, num bairro chamado Americanópolis, aqui em São Paulo, onde eu fui fazer uma palestra gratuita para os professores. Isso foi no ano de 2000. A palestra era sobre técnicas de PowerPoint, que era novidade na época. E eu cheguei nessa escola, era uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, para crianças de 4 até 7 anos de idade. E eu fui fazer uma conversa de alinhamento com a diretora, uma sala dela relativamente pequena, mas me chamou a atenção que tinha livros até o teto, prateleiras que ela fez de madeirite, muito simples, as 4 paredes cheias de livros. E no chão tinha caixas de papelão de brinquedo. Então, ali no começo da conversa, eu fiz um elogio à prefeitura, né? Eu não lembro que era a prefeitura local da época, mas eu acho que bom que a prefeitura está investindo em educação. Ela olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você acha que isso aqui é dinheiro da prefeitura? Eu falei, ué, então de quem é? Ela falou, só um minutinho. Foi na sala ao lado, chamou uma professora chamada Cidinha, falou, Cidinha, conta para ele da onde vem esse dinheiro. E essa Cidinha falou, olha, João, é assim, a cada 3 meses a gente pega 10% do nosso salário. Da diretora, da coordenadora pedagógica, de todos os professores, das serventes e dos faxineiros. Para trabalhar nessa unidade, essa é a regra, ela falou. Quem não aceita, a gente transfere. A gente pega esse dinheiro a cada 3 meses, vamos até 25 de março, compramos os brinquedos e vamos ao sebo e compramos os livros. E ela terminou com uma frase que, para mim,
se tornou um tapa na cara moral. Ela terminou com uma frase assim: a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. Nós somos apaixonados por essas crianças que nem nossos filhos são. Eu, que tinha ido lá fazer uma palestra pro bono, eu confesso a vocês que eu estava, assim, eu fui meio, puto que saco, sabe? Estou sendo bem transparente aqui com vocês. Eu não fui 100% genuíno. Não fui. Fui talvez 80%. Tinha um pouquinho dentro de mim, assim, puto que saco, vim até aqui, longe e tal. Eu que fui lá com esse espírito, saí de lá com a maior lição da minha vida. Porque aquilo ficou tão forte na minha cabeça, tão forte assim, eu ficar pensando assim, o que faz alguém sair do seu mundinho e fazer algo em bem do outro, em prol do outro, sem querer ter nada em troca? O que faz alguém sair do seu quadrado para fazer algo além daquilo? E eu fui falando isso com um amigo, falando com outro, tal, porque aquilo eu precisava falar, aquilo me incomodava, eu não tinha palavra para aquilo, não tinha conceito para aquilo. E um amigo meu, que é de Curitiba, Benvenuti, um grande palestrante, amigo, mentor, ele falou: João, tem palavra para isso, chama accountability, você devia estudar sobre isso. E foi aí que eu comecei a comprar os livros, a ler e pesquisar. E sabe o que eu descobri? Que essa palavra só tem em inglês. Só tem em inglês. Não tem no mandarim, não tem no alemão, não tem no italiano, não tem no espanhol, não tem no francês. Só tem no inglês. No entanto, é um valor universal. Porque a gente encontrou essências da accountability, que é o pensar agir como dono, na mitologia grega, no Novo Testamento, no Alcorão, acredite se quiser, em mitologias africanas, em pessoas simples do dia a dia, taxista com quem eu converso, uma camareira com quem eu converso. E eu descobri o seguinte: a palavra em inglês, mas isso está no inconsciente coletivo das pessoas, ela só não está acordada. E a gente precisa achar um jeito de despertar. Porque o bem que ela faz para a sociedade, para a empresa, para uma família, para o governo, que são as várias dimensões, né, que a accountability tem, são enormes. Então essa é a introdução que eu queria fazer, Eduardo e Penélope. Tem alguma pergunta, comentário, crítica, desabafo? Não, eu adorei essa tua história, eu estava aqui só pensando, como é que você definiria, então, se não tem tradução, como é que a gente melhor define, ou como é que a gente melhor traduz accountability para quem está com a gente aqui, escutando essa palavra pela primeira vez? É alguma coisa ligada com contábeis, né? É isso? É isso. Bom, é o seguinte, primeiro que a gente vem fazendo esse exercício de adaptar palavras há muito tempo, só que a gente faz sem pensar. A gente fez isso com ketchup, fez isso com milkshake, fez isso com hambúrguer, né? Fizemos com feedback, fizemos com coaching, mentoring. Recentemente, fizemos com drive-thru. Como é que você traduz drive-thru? Difícil, né? Eduardo, até nomes não dá para traduzir, sabia? Quando você pensa assim, e também vai o inverso, açaí em inglês, como é que é? É açaí. Tem americano que pronuncia cai, porque não tem a pronúncia, né? Jabuticaba é jabuticaba, só tem no Brasil, não tem nenhum lugar no mundo. E nomes também, por exemplo, quando você pensa Maria em inglês, né? Mary. Paulo, Paul. Ok. John, né? João, John. Tiago. Não dá. James. É James. Se a gente tivesse um agente secreto no governo brasileiro, ele ia se chamar Tiago Bond. É isso. Guilherme em inglês. Teve um evento que um participante tentou me convencer que Guilherme em inglês era Guilherme. Eu falei, olha, se me desculpe, só se for do interior do Ribeirão Preto para lá, porque Guilherme em inglês é William.
E assim, do mesmo jeito que a gente fez isso com nomes e fizemos com algumas palavras, eu recomendo que a gente faça com accountability. A gente simplesmente incorpora, ué. Descobri que crianças de periferia, quando às vezes a gente vai dar palestra, levar esse conceito para crianças em escolas vulneráveis, né? A terceira vez que a criança fala accountability, ela incorporou. E pronto. A tradução mais próxima, Eduardo, no meu modo de ver, né? Na minha percepção, é o pensar, agir como dono e entregar resultados. Se você quiser dar um nível de exigência maior, é só você acrescentar excepcionais lá no final. Então ficaria pensar, agir como dono e entregar resultados excepcionais. Por que excepcionais? Porque não basta um resultado. A gente explica accountability para criança, às vezes, com a história dos 3 porquinhos. 3 porquinhos, veio o lobo, um problema, eles foram resolver o problema. Os 3 fizeram a casa. Mas só uma teve realmente resultado. Porque não era só para brigar, era para proteger. E é assim na vida. A gente pode fazer coisa de palha, pode fazer coisa de madeira e pode fazer coisa para durar para sempre. Que fica para o outro, que fica para a próxima geração. Então eu posso ir num banheiro, usar aquele banheiro e deixar para o outro. O que é para o outro? Um pouco mais limpo do que eu encontrei. Eu posso ir numa copa, deixar aquela copa pior que eu peguei. Eu não estou deixando para o outro. Eu não estou deixando nem para mim. E eu posso fazer assim com o planeta, com a cidade, com as relações, com o meu cliente. Eu posso construir uma relação com o meu cliente que fique para mim e para as próximas gerações. Clientes para sempre. Aliás, é nome de livro, do Carl Sewell. Perfeito. Como eu posso lidar com o cliente e a relação não dura nem mais algum tempo a mais. Então, essa é a relação. Tem gente que me pergunta assim, o que você achou no Alcorão que tem a ver com accountability? Quer dizer, não é bem no Alcorão. Isso que eu vou comentar com vocês está nos hadiths. Eu não sei para quem está familiarizado com religião islâmica, a gente teve que estudar, viu? Eu não sou religioso, mas a gente teve que estudar. E fomos entrevistar sheiks, padres, pastores, rabinos. E tem um hadith. Hadith são as falas do profeta Muhammad para os seus discípulos. É separado do Alcorão. E tem uma das falas que o profeta está almoçando, está comendo, e chega um mercador para fazer uma pergunta, mas na verdade o mercador quer provocar, né? E ele fala assim, ô profeta, você não falou que só tem um Deus que cuida de nós, que protege, que criou as estrelas, que criou os animais, que criou as nossas vidas e nos protege? O profeta falou assim, falei. Então, essa noite meu camelo fugiu para o deserto. Como é que eu fico? Aí ele olhou assim para o cara e falou assim, ué, amarra seu camelo e confie em Deus. Certo? O que é esse amarra seu camelo e confie em Deus? Faça a sua parte, pô. Faça o que está dentro das suas circunstâncias. Perfeito. Zele como se fosse seu. O resto, o universo faz. Certo? O resto deixa que tem um processo aí por trás que faz. Eu vou passar para a Penélope, porque a Penélope vai ter uma pergunta para você, mas eu queria só dar um disclaimer aqui, que esses dias eu estava na mesa do almoço e o Pedro, que é meu filho mais velho, até convidei eles para assistirem, não sei se estão aí ou não, e o Pedro chegou para mim e falou, ô pai, de novo, o Henrique com falta de accountability, não arrumou a cama dele, né? Eu achei ótimo, porque aquela falta de accountability não arrumou a cama dele, porque na verdade não pensou no outro, né? Ele não pensou nele, mas não pensou no outro, vai sobrar para alguém, né? Isso que é legal do accountability, quando você não faz a outra parte, vai sobrar para alguém. Mas, Pen, vamos lá. Passo para você. Só uma observação, Eduardo, é verdade isso. A responsabilidade, ela não se dilui.
ela não evapora. Ela sempre vai para alguém. Você fala assim, não, eu não quero trabalhar, não quero fazer nada, eu quero morar embaixo da ponte. Ninguém precisa fazer nada. Vai. Alguém um dia vai chamar uma ambulância porque você está doente. Essa ambulância é um SAMU. Quem paga o SAMU são os impostos da população. Sempre sobra para alguém. Essa é uma conta que ela não desaparece. Tudo que eu não fizer, que eu poderia ter feito, alguém vai fazer. Alguém vai ter que fazer. Vamos lá, Pen. E isso me traz a questão da liberdade, o livre-árbitro, e muitas vezes eu escuto isso, mas isso não vai impactar ninguém, se não é ilegal, eu posso fazer. E mesmo se é ilegal, eu tenho a liberdade de fazer. Então, com esse conceito, o que você diria da liberdade versus o dever? Tem relação direta a accountability com livre-arbítrio. E, mais uma vez, quando eu falo livre-arbítrio, não pense vocês que tem alguma conotação religiosa. A palavra livre-arbítrio não está em nenhum livro religioso. Até onde a gente encontrou. Nós não encontramos essa palavra. Essa palavra livre-arbítrio vem do mundo jurídico. E realmente é a nossa capacidade de decidir entre se eu quero fazer ou se eu não quero fazer. Se eu estou no elevador, escuto passos, eu tenho 2 botões para apertar. 2. Eu posso apertar o botão de segurar a porta, ou eu posso apertar o botão para fechar a porta, porque essa pessoa vai me atrasar. O tempo todo. Eu estou num carro e tem um pedestre querendo atravessar a rua. Não tem faixa para ele, mas tem um pedestre. Eu estou vendo. Eu posso segurar o trânsito ou eu posso avançar e ele que se vire. O tempo todo é livre-arbítrio. Eu estou decidindo o que eu vou fazer. No entanto, quando uma pessoa incorpora genuinamente accountability, a gente nota que ela passa a decidir para o bem dos outros. Não importa se tem alguém vendo ou se não tem alguém, se não estão vendo, é a consciência dela com ela mesma. E eu já tive diversas experiências nesse sentido. Teve uma passagem que aconteceu em Curitiba comigo, eu aluguei um carro para fazer um evento, e um carro novo, saí do aeroporto, andei 10 quilômetros, o carro parou. Mas parou assim, não é pane mecânica, é pane elétrica, de parar, apagar a luz do painel, o carro automático travou numa das marchas que estava, nem pisca-alerta o carro ligava. Então eu saí, fiquei lá fora desviando o trânsito, chamei a locadora, e por incrível que pareça, alguns carros pararam para oferecer ajuda. O que eu achei um fato curioso, porque eu não esperava isso. Mas ok, muito bom. Mas além disso, parou um motoqueiro com uma moto com um baú. E ele falou, peraí que eu vou te ajudar. E ele me ajudou a desviar o trânsito. Ele também conseguiu entrar por dentro do porta-malas do carro, conseguiu tirar o triângulo, que tinha umas malas. O porta-malas não abria por trás, né? Ele entrou por dentro e foi desmontando os bancos até chegar lá onde está o triângulo. Colocou o triângulo foi atropelado, claro, né? Lógico, era uma avenida grande. Depois a gente descobriu que tinha colocado o triângulo no teto do carro. Enfim, deu uma meia hora, chegou a locadora com outro carro. E aí, eu me despedindo ali do cara da locadora e tal, fui até o motoqueiro, fui agradecer e dei um dinheiro para ele. Ele deu um passo para trás e falou, não, eu não fiz por dinheiro. Eu fiz isso para te ajudar. Eu falei, não, mas você vive aí de corrida, você parou de fazer uma corrida, tá aqui. Ele falou, não. E aí eu não insisti mais, que eu percebi que se eu insistisse mais um pouco, eu poderia ofendê-lo. Porque eu estava lidando com um valor de interesse genuíno muito forte naquele indivíduo. Muito forte. Esse traço, gente, eu já encontrei em várias outras culturas. E faço questão de contar essa
no Brasil, porque se eu contar para você o caso que eu também tive na Finlândia e na Alemanha, vocês vão falar, ah, mas é Europa. Mas não, mas a gente teve aqui. Isso. Então, o livre-arbítrio, Penélope, realmente, o accountability incorporada genuinamente, ele vai mexer no livre-arbítrio da pessoa, porque para que ele seja instalado na mente, a accountability, ele precisa quase que deixar de lado o modelo mental anterior que roda no nosso cérebro, que roda dentro da amígdala, que é um modelo de proteção, de ou flight or fight, ou seja, ou parte para fuga ou parte para o ataque. Para luta. É um modelo instintivo que a gente carrega no nosso cérebro. Uhum. Eu não sei se você quer que eu entre nisso agora, ou se você prefere que eu volte um pouquinho e fale das dimensões da onde se aplica accountability. Veja como que você quer que eu desenvolva aqui. O que eu quero compartilhar um pouco de o que me conecta a você sem você saber é uma frase que você usou, que os meus pais me ensinaram quando eu era criança, que é: eu posso, mas será que eu devo? E eu procuro conduzir a minha vida com isso. Eu posso, mas não parar ali e falar: será que eu devo? E quando eu escuto você falando desses exemplos, eu imagino que dentro da cabeça daquele motoboy, eu posso pegar o dinheiro, mas será que eu devo? É a coisa que vai me satisfazer? É a coisa que vai me preencher? Então, para mim, isso é uma frase que quando você falou também, me conectei. E eu gostaria que todos aqui se conectam com isso. E veja, todas as ações, eu posso. A liberdade, ela, como você fala, ela é clara, mas é o dever ali. Eu acho que a gente pode construir uma sociedade melhor quando estamos completado essa frase de eu posso com será que a gente deve? Será que deve? Então, muito obrigada para trazer esses exemplos. Posso compartilhar uma tela aqui? Pode. Pode, Gui. Pode? Então, enquanto eu pego, você... Tem que fazer você como co-host, é só share screen lá embaixo. Você já tá como co-host, João, deve aparecer aí a opção para você. Aí. Já deu, já. Tá indo. Você me fazer mais outra pergunta, Penélope? Eu tenho várias. Eu queria trazer uma reflexão com o que a Pen falou e com o que você falou, João, que algo que me marcou muito quando eu assisti o teu vídeo pela primeira vez é a distinção ou a diferença entre responsabilidade e accountability. E naquele vídeo, você conta aquela história de uma mãe e uma tia. E eu acho aquela história tão fantástica e tão representativa do que de fato é e responsabilidade. Se você puder trazer para o time aqui ou para todo mundo que está assistindo, eu acho que ela vai conectar, a história vai conectar muito com todo mundo. Ok. Só vou fazer essa introdução aqui de amígdala, pode ser? Perfeito, claro. Eu falo de amígdala, às vezes em workshop tem alguém que levanta a mão e fala assim: João, mas espera um pouquinho, eu tirei quando eu tinha 14 anos. Eu falo: não, peraí, vamos com calma. Essa você não tirou, eu garanto para você. A questão é o seguinte: toda glândula em formato de... Vocês lembram, né? Todo mundo que estudou latim, não é verdade? Né? Todo mundo estudou latim, lembra que a amígdala em latim quer dizer amêndoas. Então, toda glândula em formato de amêndoas tem o nome de amígdala no nosso corpo. Nós temos algumas. Esta aqui é uma bem pequenininha. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ô, João, eu achei que era um fundo falso, mas é a tua casa mesmo, legal. Achei que exatamente. Não, é um fundo falso, mas dá para ter interação real. Boa. Esse aqui é um cérebro tamanho normal, né? Tá vendo isso aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma amígdala. Essa bolinha aqui. Do tamanho de um caroço de azeitona portuguesa.
assim, metaforicamente, ele é um chip. Roda nesse chip um programa. Tem gente que fala assim, roda um software. Não, não é software. É pior. É firmware. Qual é a diferença de software e firmware? Software, o usuário tem controle sobre ele. Certo? O usuário pode atualizar, remover, fechar, abrir. Firmware, o usuário não tem controle. Ele foi instalado pelo fabricante, um firmware. Este aqui foi instalado pelo fabricante e o objetivo dele é só escanear perigo. Ele fica 24 horas por dia, às vezes até quando a gente está dormindo, escaneando em nossa volta situações de perigo. Muito útil, hein, gente? Foi muito útil quando a gente morava nas cavernas. Porque senão a gente ia querer transformar tigre de dente de sabre em pet. Em ratos em laboratórios, que os cientistas removeram a amígdala, o rato vive normal. Dorme normal, come normal, corre lá naquela gaiolinha. A única coisa que os cientistas acharam esquisito é que se a porta da gaiola ficar aberta, o rato sai e vai querer bater papo com o gato. Porque retira dele a sensação de perigo. Ok. Hoje em dia, é muito útil a amígdala também. Eu não estou propondo remoção de amígdalas, viu, gente? Não é isso. Mas, assim, ele é muito útil. Quando você põe uma rota no Waze, o Waze joga para um caminho e você fala, putz, mas aqui eu não vou. É a amígdala que está nos alertando. Ela é muito boa. Acontece que ela deveria ser anestesiada em alguns momentos. Deveria existir uma pílula que a gente tomasse, e assim, durante o trabalho, horário de trabalho, de segunda a sexta, mesmo lá no trabalho presencial ou em home office, ela não precisaria estar ativa. Mas como ela está, a função dela é nos proteger, ela fica, peraí, eu não vou deixar você se ferrar. Vamos ver esse e-mail. Quem é que está te mandando? Não responde. Ou então responde, copia. Copia já uns 30 caras, já que dilui o problema na frente de todo mundo. Não assume que foi você. Vai sobrar para nós. Entendeu? Bota a culpa no fornecedor. Fala que você já enviou e-mail. Fala que você não ganha para isso. Que já deu o seu horário. Famoso desculpability. Exato. Ela é a fábrica de desculpability. E pior, ela é a fábrica do agir indiferente, do agir cínico e do agir vândalo. 3 comportamentos muito bem descritos pelo René Girard, que, segundo ele, compõem a origem de por que uma sociedade é violenta. Então, eu estou contando isso para vocês que esse aqui é um grande problema, porque eu não tenho como tirar, eu não tenho como inutilizar. Como é que eu faço? Eu tenho que colocá-la em observação. E aí onde a accountability entra como uma virtude moral? Porque ela passa a pensar o seguinte, a questionar assim, não, pera um pouquinho, isso não é você, isso é sua amígdala. Para e pensa. Né? Você pode fazer, mas será que você deve? Esse é o papel de uma virtude moral. Aconselhar a gente a colocar a amígdala em observação e não deixar ela tomar conta da nossa vida. Isso faz sentido? Total. Faz. Eu posso deixar o carrinho do supermercado do lado do meu carro, porque eu posso fazer isso, será que eu devo? Quer dizer, poder você nem pode, porque isso é a pior falta de respeito com o outro, né? Mas tem pessoas que pensam, eu posso deixar ali porque a outra pessoa que não chegar tira, né? É assim, poder pode, né? É aquele pensamento assim, bem, assim, é a amígdala mesmo, né? A amígdala tá falando assim, larga esse carrinho aqui, pega isso para você não, ou tem gente para carregar. São é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil. Uhum. E a virtude moral é o caminho mais
difícil, mas vai trazer mais resultados excelentes e paz interior, é isso? É isso. Penélope, eu não sei como é que foi a tua formação nesse aspecto. Talvez você pudesse até nos ajudar com algumas coisas, mas a gente percebe o seguinte, tem países ensinando virtudes morais para as crianças, né? Quando eu falo virtudes morais, eu estou falando de quais? Eu estou falando daquelas básicas para a cidadania. Colaboração, compaixão, coragem, franqueza, equilíbrio, gentileza, gratidão, honestidade, honra, integridade, lealdade, paciência, persistência, prudência, respeito e diversidade. Ora, uma criança não nasce com isso. Assim como ela também não nasce sabendo português, matemática, história, que são virtudes acadêmicas, alguém tem que ensinar para ela. Se ela quiser, ela aprende. O mesmo acontece com as virtudes morais. A criança não nasce com elas e os pais que acham que os seus filhos estão prontos, inconscientemente estão delegando essa responsabilidade para as circunstâncias, porque o indivíduo precisa de ter essas referências para se tornar um indivíduo pronto para a cidadania, para a sociedade. E a gente descobriu que tem alguns países que ensinam isso. São, por exemplo, aquela turminha lá da Escandinávia, né? Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Suécia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Austrália, um pouco Canadá, são países que já há décadas, com crianças de 4, 5 anos, estão ensinando como elas se devem se comportar, através de atividades. Na Finlândia, por exemplo, a gente viu o professor falando sobre luvinhas. As crianças de 4, 5 anos pedem luvas, e a orientação é a seguinte: toda vez que você encontrar uma luva, deixa na árvorezinha mais perto. O dono da luva vai achar. E isso é muito importante para eles, porque nós não estamos falando de um frio de 5 graus, nós estamos falando de menos 30, menos 32. Isso é perigoso, uma criança sem uma luva. E várias outras formas de ensino, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês um outro exemplo. Acho que aqui dá. Olha, isso aqui é uma escola... Ops, cadê? É uma escola na Coreia. Cadê? Desculpa, gente. Ah, tá aqui. Do accountability só. Isso aqui é uma escola na Coreia, talvez alguém já viu, porque isso circulou em vários canais. São crianças que, não sei quantos anos vocês calculam, mas eu acho 4 ou 5, não sei. Acho que no máximo, hein? No máximo. No máximo, né? Um refeitório. O que eu queria que vocês observassem? Senso de dono, independência, a disciplina, seguir processos e até 5S, que só depois de adulto que eu fui descobrir que era 5S, esses aí já estão descobrindo essa idade. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. O 5S entra ali, ó, marcação para prato, marcação para colher, garfo, e tem uma marcação no chão para cadeira que não está dando para ver nesse vídeo.
Ok. Como é que seria aqui? Como é que é o nosso padrão, né? Convencional? Seria mais ou menos o quê, né? Filhinha, deixa que o papai te serve, não é verdade? Perfeito. Deixa que eu monto o prato para você. Você percebe que a gente faz isso por amor, por carinho, mas na verdade eu estou infantilizando o indivíduo. E a sociedade estimula isso para que isso continue sendo infantilizado. Então eu vou contar algumas coisas para vocês que eu não sei se vocês sabem. Nessa linha de infantilizar. Todo mundo aqui já voou, né? Para o aeroporto e fica lá, atenção, senhor Eduardo Squire, última chamada para São Paulo, não é isso? Atenção, senhor Eduardo Squire. Faz tempo Muito que eu bem. escuto isso. Mas você sabia que o Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que fazem essa chamada? Sabia que isso não existe nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Oriente Médio? Por quê? Porque diz o seguinte: você, passageiro, é que você tem que ser responsável pelo seu voo. Fica olhando lá no terminal. O outro diz o seguinte: não, o passageiro é um coitado, eu preciso cuidar dele. Então você, companhia aérea, vai ter que contratar uma pessoa para ficar anunciando isso. Você percebeu, gente, onde está a diferença? Vocês provavelmente já foram em algum hotel, restaurante, que o sal veio num sachê. Já notou isso? Sim. Nunca você parou para pensar por que veio no sachê? É mais uma lei. A do aeroporto é uma lei da ANAC. Essa é uma lei da Anvisa, que diz o seguinte: você é um imbecil, não sabe o quanto de sal você pode comer. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu, governo superior, eu vou te dizer exatamente quantos gramas de sal você pode comer. Mas daí você entra no elevador, só o último exemplo, você entra no elevador e tem uma placa. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está aqui. Já parou para pensar nisso, gente? Então, assim, são várias leis e regras que vão tratando o indivíduo pequenininho, incapaz, infantil. Eu vi lá fora crianças de 5 anos entrando com os pais no metrô, a criança com um ticket na mão. Os pais passam e a criança vai atrás. Ela põe um ticket aqui em cima, porque a cancela é bem maior que ela, e ela passa por baixo. Como é que seria aqui? Filhinho, daqui esse ticket. Papai segura para você. Você vai acabar perdendo, isso vai sobrar para mim. Diferença entre accountability e responsabilidade, é isso? Ou não? Isso. A história da mãe e da tia. Essa a gente não pode perder, porque agora conecta muito bem com isso aí. Tá, legal. Primeiro, vamos só diferenciar responsabilidade de culpa, porque é muito comum o gestor ouvir assim, não, mas ouve do funcionário, né? O funcionário fala, mas eu não tenho culpa que o sistema caiu, eu não tenho culpa que tá chovendo muito e a pessoa não pode fazer entrega. Então, é só essa relação entre culpa e responsabilidade. Tem uma passagem muito bacana na mitologia grega, que é com Hércules. Hércules, vocês lembram, né? Filho de semideus, né? Pai era Zeus, a mãe era humana. Ele foi convidado para uma festa, e você sabe que os gregos faziam festa, né? Faz essas raves de hoje parecer encontro de escoteiro. Sim. Ele chegou nessa festa e foi drogado. Alguém colocou droga na bebida dele. E sob os efeitos da droga, ele saiu na porrada com as pessoas e matou algumas delas. Quando ele voltou à consciência, ele descobriu que ele tinha matado quem? A esposa e duas das suas filhas. O cara ficou em choque, né? Ficou em choque, saiu, foi procurar conselho. Já tinha na época, viu? Coach. Foi procurar, aconselharam ele a procurar um cara na ilha de Delfos, o oráculo de Delfos. Ele foi e contou o que aconteceu, o oráculo falou, cara, você tá ferrado, meu. Nem eu sei como é que você sai dessa.
Aí o Hércules falou, quem sabe? Só quem sabe são os deuses do Olimpo. Você vai ter que ir lá. Mas eles vão me receber? Vão, porque você é semideus, eles vão te receber. O Hércules estava saindo e ele falou, só que só tem um negócio. Você tem que saber fazer a pergunta certa para eles. Porque se você fizer a pergunta errada, você vai morrer. Então ele foi subir no Monte Olimpo pensando que pergunta fazer. Aí eu pergunto para você, se você tivesse ido numa festa e alguém te drogou, e você cometeu um crime, que pergunta que você faria? Geralmente eu escuto assim, quem me drogou? Por que me deixaram ser drogado? Como é que eu resolvo isso? E eu brinco assim, ó, qualquer uma dessas perguntas, na metade da frase, já ia tomar um raio já de Zeus, né? A pergunta que Hércules fez não foi nenhuma dessas. A pergunta foi, qual é o meu castigo? Uhum. Você veja que interessante. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha culpa, mas ele sabia que ele era Responsável. responsável. A partir da hora que ele vai numa festa, aceita uma bebida num copo aberto, ele aceita e bebe, ele está sendo responsável por tudo que aconteceu. Ele entra num Uber, entra num táxi, dá o destino, ele não está dirigindo, mas ele tem parte da responsabilidade daquilo que está acontecendo com ele. E foi por causa disso que ele recebeu os famosos 12 trabalhos de Hércules, né? Coisa simples. Matar a Hidra, aquela de 7 cabeças, cortava uma, nascia outra, matar o leão de Eritreia e assim por diante. Então, ali já há uma breve dica da diferença de culpa e responsabilidade. Agora, a diferença de responsabilidade e accountability, eu percebo assim, que é como se fosse uma mãe e uma tia. Deve ter mãe aqui assistindo a gente e deve ter tia. Tem mãe aqui? Só levanta a mão aqui, quem é mãe? Dá um joinha aqui na tela, ó, quem quiser, tem mãe, tem tia, dá um joinha. Boa. Boa. Tia também temos? Boa. Várias. Então, assim, uma mãe, uma tia, pode tomar conta da sobrinha dela, filha da irmã, de 5 anos, pode tomar conta durante um sábado à tarde, enquanto que a mãe da menina trabalha? Pode? Sim ou não? Sim, claro. Sim, certo? Mas se ela recebesse um bilhetinho assim, escrito mais ou menos assim, ó. Número 1, não dê bebida ou comida com corante de uva. Ela é alérgica. É bom esse aviso ou não? Segundo, se for picada por abelha ou formiga, meio comprimido de celistamine. Terceiro, se a febre voltar, 15 gotas de escaflã. Eu te pergunto, a tia, é bom que ela ande com bilhete assim, gente? Sim ou não? Sim. A mãe precisa andar com bilhete? Não. Por que não? Porque ela já sabe. Então, essa é a diferença de accountability e responsabilidade. Responsabilidade tem que vir de fora para dentro do indivíduo. Precisa ser lembrada e, às vezes, até escrita. Accountability é de dentro para fora do indivíduo. Não precisa ser nem lembrado e nem escrito. Responsabilidade é um dever. Accountability é uma virtude moral. Essa quando eu escutei pela É o Edu ou sou eu, internet? Cortou do É o Edu. O Edu, ele deu uma jamais congeladinha. esqueci, e é justamente isso, né? Eu gosto muito disso, né? De dentro para fora é a tua essência, é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, é a maneira que você age quando você está sozinho, né? Então, é muito legal esse exemplo. Nós entendemos que
accountability tem algumas dimensões muito importantes, né? Entre elas, são essas 4 ou 5 que estão aqui. Ela tem a dimensão contábil, que é a origem da palavra, que hoje se tornou compliance nas empresas, pela evolução. Ela tem a dimensão governamental, que é o papel do governo em prestar conta para a sociedade e tomar decisões baseadas naquilo que a sociedade realmente quer. Exemplo, a Suíça, a questão de 2 anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás, o governo quis aumentar o salário mínimo. Mas como essa decisão ia impactar em X bilhões de francos suíços, eu não lembro mais o montante, ele tem que fazer uma consulta à população. E ele consultou e a população respondeu o quê? Nós não queremos aumento do salário mínimo. Quem quer, trabalha mais. Quem não quer, tá bom, dá para pagar as contas, gasta esse dinheiro com outra coisa. Essa é uma ação de um governo preocupado com o pensamento da população. Accountability pode ter também uma dimensão social, que é quando você e seus amigos decidem numa praia limpar a praia, ou limpar uma praça. É uma ação que você está fazendo meramente social. E ela tem a dimensão corporativa, que é quando a pessoa aplica aquilo no trabalho dela, no mundo dos negócios. E ela passa a, com isso, ser muito mais veloz, colaborativa nas suas decisões. Todas essas dimensões necessitam do accountability pessoal. Realmente para o indivíduo tomar a decisão, ter o livre-arbítrio e poder ter uma atitude coerente. A origem da palavra é contábil, Penélope e Eduardo, porque hoje tudo que a gente tem de propriedade ou mesmo de relacionamento é registrado numa instituição, né? Por exemplo, um casamento oficial, ele é registrado aonde? No cartório. A pessoa tem filhos, aqueles filhos estão registrados aonde? No cartório. A pessoa tem um imóvel, registrado aonde? No cartório. Vai vender um carro, tem que fazer a transferência. Aonde é feita? No cartório. Só que o cartório, os cartórios estão na nossa vida há cerca de 300 anos. E antes disso, como é que as pessoas faziam? Ora, antes, nos países de igreja católica, principalmente os europeus, eram levados à igreja os certificados de casamento e de nascimento. Por isso que quem tem hoje quem está buscando uma cidadania, um passaporte italiano ou português, tem que pedir para um parente, para ir na igreja e lá pegar a certidão de nascimento do bisavô. Ok, e antes das igrejas? E nos países onde não havia igreja católica, aonde ficava isso? Esses papéis ficavam com uma pessoa na aldeia, que tinha que ser uma pessoa com um perfil ético, que sabia de números, ele tinha que saber fazer contas, que tinha uma postura proativa naquela aldeia e respeitava. As pessoas iam até ele e davam os seus documentos para essa pessoa guardar. Então, por exemplo, Benjamin Franklin, ele era um accountable em Washington para os amigos dele. Quando ele foi ser embaixador dos Estados Unidos em Londres, na Inglaterra, em Londres, ele devolveu os papéis. Eu não sei quanto tempo vou ficar, estou devolvendo um para cada um. Era comum isso. Profeta Muhammad, ele era um accountable em Medina. Quando ele foi fugir, ele saiu devolvendo os papéis. Por isso que as pessoas descobriram que ele ia fugir. E por que tinha que ter esse registro? Porque era o seguinte, o cara tinha 10 camelos, 50 camelos,
ele tinha que ir lá atualizar o registro dele. Mas também ia o dono do bar e falava, olha, anota aí, ele está devendo para mim. Quando o cara morria, o accountable tinha que prestar conta para a aldeia e às vezes até para a aldeia vizinha, chamando as pessoas, chamando a família e falando, olha, ele deixou isso, tem mais 2 famílias lá atrás daquela colina, senão dava conflitos entre as aldeias, às vezes surgia até guerras. Então essa prestação de conta, ela é a origem do conceito de accountability, mas ela foi pegando dimensões e aplicações diversas aí ao longo da nossa evolução. Interessante. Penélope, temos 8 minutos. Inacreditável, mas temos 8 minutos apenas. Então, eu vou fazer a pergunta, por que alguém deve investir o tempo, energia em se tornar mais accountable? Qual é o benefício para o indivíduo a fazer esse trabalho cada vez mais? O que ela vai ganhar? Eu não sei se ela deve, né? A palavra deve, eu acho que é um verbo forte. Eu acho que ela pode. Ela pode se tornar se ela quiser. Né? Exato. Se ela quiser. O benefício? Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, eu já tenho 3 casos de empresários que nessa pandemia tiveram muitos problemas financeiros com a empresa. O mais recente me contou, além de restrições para o comércio dele, ele teve uma separação que não fez bem para ele. Mas que no momento mais profundo dessa separação, que ele ficou muito deprimido, ele até teve pensamentos bem agressivos com ele mesmo, ele descobriu que ele podia ser dono do destino dele. E quando ele me procurou, ele já procurou com isso resolvido na cabeça dele. Mas eu, conversando com ele, eu fiz uma pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, fulano. Suponha que você tivesse uma máquina do tempo, a gente pudesse voltar em novembro de 2019 ou dezembro de 2019, e você pudesse decidir que nada disso ia acontecer. Você não ia ter o problema que teve no teu comércio, você não ia ter a sua separação, mas você ia continuar aquele mesmo cara que você era antes. Ou então você poderia decidir passar por tudo que você passou, mas ter essa revelação que você está tendo agora. O que você preferia? E não só ele, como outros 2, me falaram, eu preferia passar por tudo que eu estou passando. Porque essa pessoa que eu estou descobrindo que eu sou, que eu posso ser, está me fazendo muito bem e eu não quero mais aquela que eu era antes. Sabe, Penélope, faz muito mal para o indivíduo ele conviver com algo na própria mente dele, onde ele sabe que ele não está fazendo bem para as pessoas. Ele sabe que ele está sendo egoísta, mas ele não sabe como ele sair. Ele não tem ferramenta para isso. Ele não tem esse instrumento. E quando ele descobre, e nós não estamos falando de religião, não estamos falando de nada, nós estamos falando de virtudes morais, gente. Uhum. De upgrade mental. Quando ele descobre que ele pode ser uma pessoa melhor, e isso é tão libertador, faz tão bem para o indivíduo, que a resposta para a sua pergunta foi assim, o que ele ganha, né, o que ele vem a ter, ou por que ele deveria fazer isso, eu acho que a resposta é, por que não ele fazer isso? Por que a gente deveria continuar vivendo uma vida mais instintiva e primitiva? Por que não se libertar disso e construir um mundo melhor? Excelente, muito obrigada para esse insight. Me motivou, eu espero que motivou os outros aqui que fazem parte desse grupo.
Realmente ser dono do seu destino é uma coisa, é uma boa razão, né? Eu fico muito grato com isso. E a sua compartilhar todos esses conhecimentos seus junto com a gente. Eu estou muito grata para seu tempo. E eu posso falar as boas notícias já, Edu, Tim? Pode. Eu queria saber só se eu posso só terminar com uma poesia. Claro. Deve. Bom, a gente acha que accountability só está em livro corporativo, mas eu falei para vocês, não está. Está na mitologia grega, se encontra em livro religioso, se encontra em lenda africana, se encontra em músicas e encontra em filmes, desenhos animados. Por exemplo, se você quiser um dia conhecer uma personalidade anti-accountable, é só se assistir qualquer episódio do Homer Simpson. Qualquer. Mas tem um poeta que eu gosto muito dele, que é Fernando Pessoa, poeta português, mas educado na língua inglesa, porque ele morou boa parte da infância dele na África do Sul. Ele tem uma poesia, um trecho que é assim: agir, eis a inteligência verdadeira. Ou seja, não é para ficar pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu escrevo livro, será que eu não escrevo? Será que eu peço demissão, eu não peço? Será que eu caso, não caso? Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas eu tenho que querer o que for. Não é bonito isso? Eu posso ser o que eu quiser, mas eu tenho que querer. E ele continua assim: o êxito está em ter o êxito e não em condições de êxito. Eu sempre fiquei pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o êxito não está em ter as condições ideais. Tem gente que fica pensando, mas se eu tivesse nascido em tal país, se eu soubesse tal idioma, se eu tivesse tal recurso financeiro, não está, está no agir. Tem time de futebol que perde um jogador e ganha do time adversário completo. Então não está em condições ideais. E ele termina assim: condições de palácio, qualquer terra larga tem. Mas aonde estará o palácio se você não construir? Então eu desejo que vocês construam os seus palácios nas suas terras. Muito bom, João Cordeiro. Muito Espetacular. bom. A gente já sabia que não ia dar tempo uma hora só com o João. Então, Penélope, conta aí, qual que é a boa? Isso. Então, gente, nós temos a honra de ter o João junto com a gente novamente no dia 2 de julho. Então, nós queremos abrir esse espaço para João compartilhar mais desses insights e mais especificamente nesse tempo que estamos vivendo da pandemia, como nós podemos, como ele pode nos ajudar nesse tempo com o conceito de accountability. E também abrir para suas perguntas também. A gente não teve tempo para abrir para perguntas para vocês, mas voltam no dia 2 e estaremos aqui novamente para vocês. É um tema extremamente relevante e eu estou enormemente grata a você, João, a compartilhar o seu tempo com a gente. Realmente. Isso é muito importante. João, o seu trabalho é muito importante. Muito obrigado. Muito bom. João, é um prazer. É um prazer. Eu vou fechar de uma outra maneira aqui, porque eu vou dizer que o teu papo é meio anestésico, né? A gente fica meio anestesiado com tudo que você vai falando e nem sente o tempo passar e recebe muito. Eu fiquei anestesiado aqui. Se eu tirar o meu braço agora, eu fico sem luz aqui. Eu estava sem luz, fiquei 1 hora com o meu telefone segurando a lanterna aqui e nem senti o tempo passar. Foi fantástico escutar você nessa hora, teus insights, a tua sabedoria, a genuína vontade de compartilhar. A gente com 175 pessoas o tempo inteiro aqui. Penélope, muito legal, obrigado por dividir a tela com vocês, todos aqui, 170 pessoas, equipe Long Vision, nos vemos dia 2 de julho, a gente manda a notícia para vocês, pessoal. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, João. Obrigado. Muito obrigado, viu? Abraço.